Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora com a nossa sétima aula de Cálculo 3. Nessa nossa aula, nós ainda vamos abordar o conteúdo de diferenciabilidade. Hoje, traremos um resultado que irá nos ajudar a concluir quando a função f ela é diferenciável em um ponto de seu domínio. Também faremos alguns exemplos para ilustrar esse resultado. Então, nós temos aqui aula de número 7 e o conteúdo ainda é sobre diferenciabilidade. Antes de nós trazermos o resultado, que é o objeto principal da nossa aula hoje, gente, eu gostaria de fazer uma revisão de tudo que foi feito acerca do conteúdo de diferenciabilidade, ok? Então, nessa direção, vamos relembrar o seguinte. Vamos tomar uma função f, uma função vetorial, né, definida em um subconjunto aberto de R2, tomando valores em R. E vamos considerar um ponto x0, y0 pertencente a esse A, certo? Então, nós vimos que f é diferenciável nesse ponto x0, y0 se existirem dois números reais A e B, tais que esse limite aqui ocorra. Essa igualdade aqui, ela ocorra. Onde essa norma, ela é dada por essa expressão aqui, ok? Nessa oportunidade, nós vimos que f é diferenciável em x0, y0 é equivalente a garantir a existência de um plano tangente ao gráfico dessa função f através do ponto x0, y0, f de x0, y0. E essa equivalência ela ocorre por conta dessa igualdade aqui, ok? E também na oportunidade em que nós estudávamos o conceito de diferenciabilidade de uma função f, nós vimos que não é fácil identificar quando a função f é diferenciável ou não usando a definição. Por quê? Porque nem sempre é fácil calcular esse limite, tá? Dependendo da expressão que define a função f, muitas vezes é impossível de ser calculado esse limite. Então, visando esse problema, nós começamos a trabalhar com resultados que nos ajudam a identificar quando a função f ela é ou não diferenciável em um ponto. Na última aula sobre diferenciabilidade, nós trouxemos dois resultados e esses resultados nos ajudam a identificar quando a função f ela não é diferenciável em um determinado ponto de seu domínio. Então vamos relembrar esses resultados. O primeiro resultado estou chamando de teorema 1. Então vamos assumir que f é uma função definida da mesma forma, então uma função vetorial definida em um subconjunto aberto de R2 e tomando valores em R. E vamos tomar um ponto x0, y0 pertencente a A. Então o teorema 1 nos diz que se f for diferenciável em x0, y0, então f será contínua em x0, y0. Então, gente, uma consequência imediata desse teorema 1 é que se f é uma função descontínua em x0, y0, nós já podemos garantir que a função f não será diferenciável em x0, y0. Percebam que essa condição aqui é uma condição necessária. O fato da função ser contínua em x0, y0 é uma condição necessária para termos a diferenciabilidade da função x no ponto x0, y0. Então, se a função f for descontínua em x0, y0, então a gente já pode concluir de imediato que a função f não será diferenciável no ponto x0, y0. E também é válido relembrar que a recíproca desse teorema 1 é falsa. Ou seja, o fato da função f ser contínua em x0, y0, isso não nos assegura que a função f é diferenciável nesse ponto, em x0, y0. Okay? Então, a recíproca desse resultado é falsa. E por conta disso, esse teorema 1 ele nos ajuda apenas a nós identificarmos quando a função f ela não é diferenciável em um ponto x0, y0 de seu domínio. Vimos também, gente, um segundo resultado que nós chamamos de teorema 2. E esse teorema 2 ele diz o seguinte. Vamos tomar f tá, da mesma forma, função vetorial definida em um subconjunto A aberto, né? Subconjunto aberto de R2, tomando valores em R, e vamos tomar um ponto x0, y0 pertencente a A. Então, o teorema 2 afirma o seguinte: se f for diferenciável em x0, y0, então f admitirá as duas derivadas parciais. A derivada parcial de f em relação à variável x no ponto x0, y0, e a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0, y0. Ok? Então, gente,
Esse teorema ele nos ajuda no seguinte sentido. Se dada uma função f, né, e se nós calcularmos as derivadas parciais dela, num determinado ponto x, y, z de seu domínio, e se constatarmos que pelo menos uma dela não existe, então a conclusão que nós podemos chegar, né, como consequência desse teorema 2, é que a função f não será diferenciável em x0, y0. Por quê? Porque a existência das derivadas parciais no ponto x0, y0 é uma condição necessária para a existência da diferenciabilidade da função no ponto x0, y0. Ok? Então, desde que pelo menos uma dessas duas derivadas deixe de existir, isso já é suficiente para garantir que a função f não será diferenciável em x0, y0. Ok? É válido ressaltar também que a recíproca desse teorema 2 é falsa, ou seja, a existência das derivadas parciais da função f num ponto x0, y0 não garante a diferenciabilidade da função f nesse ponto x0, y0, ok? Esse resultado aqui ele só pode ser usado quando a gente quer verificar se uma função f ela não é diferenciável num ponto x0, y0. E nesse caso aqui, basta que uma das derivadas parciais nesse ponto deixe de existir. Uma outra coisa importante que a gente deve salientar aqui nesse teorema 2 é que essas duas derivadas parciais, gente, elas são exatamente aquelas constantes, aqueles números reais que aparecem na definição de diferenciabilidade. Então, os números reais a e b, que são responsáveis, né, por tornar esse limite aqui igual a zero, esses números reais são exatamente essas duas derivadas parciais. A derivada parcial de f em relação à variável x aplicado no ponto x0, y0 é o número real a, e a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x0, y0 é um número real b. Obviamente, né, gente? Desde que a função f seja diferenciável em x0 e y0. Ok? Bom, então fica a seguinte pergunta, né? Então fizemos aqui uma revisão do que já foi feito acerca do conteúdo de diferenciabilidade. O conceito, né, de f ser diferenciável num ponto de seu domínio e esses dois resultados. E aí você pode fazer a seguinte pergunta. Será que não existe, professor, nenhum resultado que nos garanta que a função f seja diferenciável num ponto x0, y0 de seu domínio? E a resposta é sim, que é exatamente o teorema 3, que é o resultado, né, que nós vamos estudar nessa nossa aula hoje. E esse teorema 3, muitas vezes, ele é chamado de uma condição suficiente para a diferenciabilidade de uma função f em um ponto de seu domínio. Então, vamos procurar entender aqui esse teorema 3, ok? Então, veja só. Vamos considerar f uma função definida da mesma forma, uma função vetorial, definida em um subconjunto aberto de R2, tomando valores em R. E vamos tomar aqui o ponto x0, y0 pertencente a A, e aqui eu estou denotando esse ponto como P0. Daqui a pouco eu vou justificar porque eu estou fazendo essa consideração, ok? Então, o que é que diz o teorema 3? O teorema 3 diz o seguinte: se as derivadas parciais, derivada parcial de f em relação à variável x e a derivada parcial de f em relação à variável y, existirem em uma bola aberta, centrada nesse ponto P0 aqui, que denota o par x0, y0, de raio R, essa bola aberta contida em A, e essas derivadas parciais forem contínuas no ponto x0, y0, então a gente já pode garantir que a função f será diferenciável em x0, y0. Então vamos buscar a gente entender bem direitinho esse teorema. Esse teorema ele traz o quê? Ele traz duas hipóteses. Quais são as hipóteses? A primeira é a seguinte: as derivadas parciais de f, né, elas devem existir e devem existir em uma bola aberta centrada no ponto ao qual você quer investigar a diferenciabilidade, bola essa de raio R, totalmente contida no conjunto A. Essa é a primeira hipótese. Então, as derivadas parciais de f, tanto em relação à variável x como em relação à variável y, devem existir numa bola aberta, tá? Centrada nesse ponto aqui e contida em A. E essas duas derivadas parciais elas devem ser contínuas apenas no ponto x0, y0. Percebam que aqui não está sendo exigido que as derivadas parciais sejam contínuas em uma bola aberta. Não. A existência das derivadas parciais, sim.
É exigido em uma bola aberta, mas a continuidade delas é apenas no ponto. Então, se essas duas hipóteses ocorrerem, a gente já pode garantir que essa função f ela é diferenciável nesse ponto xy0. Bom, gente, e aqui eu denotei o par x0, y0 por p0 apenas para não sobrecarregar a notação aqui da bola aberta, ok? Então fica mais prático aqui trabalhar com p0 ao invés de trabalhar com esse par ordenado aqui. E outro comentário que eu gostaria de fazer é acerca do que é a bola aberta centrada em p0 com raio R, tá? Então coloquei aqui só para nós relembrarmos esse conceito. Então essa bola aberta, né, a bola aberta centrada em p0 de raio R, é um conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos é um conjunto de pontos contido em A. Agora, que pontos são esses? São os pontos x, y de A que satisfazem a essa desigualdade aqui, gente. Agora, vamos entender essa desigualdade? Olha só, se nós trocarmos essa desigualdade estrita por uma igualdade e elevarmos ao quadrado, então a gente vai ter x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r quadrado. E essa equação ela representa uma circunferência centrada em x0, y0 de raio R. Ok? Então, se nós extrairmos a raiz quadrada e trocarmos a igualdade por essa desigualdade estrita, então significa dizer, gente, que esse conjunto de pontos é o interior dessa circunferência. Circunferência que está centrada no ponto x0, y0 e tem raio R. Daí a gente chama esse conjunto de pontos de bola aberta centrada em P0, né, que é o ponto x0, y0, e cujo raio é R, que é um número real estritamente positivo. Ok? E uma observação importante que eu faço acerca desse teorema é que a recíproca dele é falsa, tá ok? Ou seja, a função f, o fato da função f ser diferenciável nesse ponto, isso não significa dizer que as derivadas parciais são contínuas nesse ponto, tá ok? Então, coloquei isso aqui nessa observação 1, e aí, para ilustrar essa afirmação, eu coloquei aqui um exemplo, né? O exemplo de uma função. Essa função aqui ela é diferenciável no ponto 0, 0, mas as derivadas parciais dessa função elas não são contínuas em 0, 0. Tá? Então, essa função aqui ela é um exemplo que mostra que a recíproca do teorema 3 é falsa. Ok? E aí eu incentivo, gente, que vocês mostrem isso. Tá? Não é difícil fazer isso. Mostrar que essa função é diferenciável em 0, 0 vai ter que ser usando a definição. Que definição? A definição via limite, essa definição. E obviamente que você não vai trabalhar com A e B, você vai trabalhar com as derivadas aqui. Ó, a derivada parcial de f em relação à variável x aplicada ao ponto 0, 0, né, já que a gente está relacionando a diferenciabilidade no ponto 0, 0. E esse B é a derivada parcial de f em relação à variável y também no ponto 0, 0. Então, para mostrar a diferenciabilidade dessa função, você vai ter que usar aquela definição ali, né, no limite, ok? Mas nesse caso aqui é fácil de mostrar isso. E para mostrar que as derivadas parciais não são contínuas em 0, 0, você vai ter que calcular as duas derivadas parciais e mostrar que elas não são contínuas em 0, 0, ok? Então, a partir de agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois exemplos e aqui nós vamos tentar ilustrar apenas o teorema 3, ok? Esse primeiro exemplo, ele diz o seguinte: mostra que essa função aqui, que ela é diferenciável em todo R2. Então, a primeira coisa aqui, gente, é notar isso. Ele não quer que a gente analise a diferenciabilidade dessa função num ponto específico de R2. Ele quer que a gente mostre que essa função aqui ela é diferenciável em todo R2. E se eu quero utilizar o teorema 3 para mostrar isso, então o que eu tenho que mostrar é que as derivadas parciais dessa função, elas existem no plano todo e que as derivadas parciais são contínuas no plano todo. Ok? Aqui porque ele quer que a gente verifique a diferenciabilidade em todos os pontos de R2. Tá? Percebam que no teorema 3 ele fala em um ponto, mas porque ali a gente está investigando a diferenciabilidade da função apenas num ponto. Então, se eu quero investigar a diferenciabilidade da função apenas num ponto, tá bom? Então é suficiente eu mostrar que as derivadas parciais existem em uma bola aberta centrada nesse ponto e que essas derivadas parciais são contínuas no ponto. Aí isso garante a diferenciabilidade da função no ponto. Como aqui eu estou querendo investigar a diferenciabilidade no plano todo, na verdade não é nem investigar, né? Ele está pedindo para mostrar que essa função é diferenciável no plano todo, então eu vou ter que mostrar que as duas derivadas parciais existem no plano todo e que elas são contínuas também no plano todo.
Então vamos lá, como é que a gente mostra isso? Então vamos calcular as duas derivadas parciais. E aqui, gente, a gente vai usar aquela regra prática, né? Então se eu vou calcular a derivada parcial de f em relação à variável x, eu vou olhar a variável y como constante. Tá? Então nesse caso essa função ela passa a ser encarada como uma função a uma variável, e para derivar a gente deriva utilizando aquelas regras do cálculo 1, como a gente derivava a função de uma variável, ok? É óbvio que aqui também a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então, se a gente vai calcular a derivada parcial de f em relação à variável x, então nós vamos manter y constante, então o y que é visto como se fosse um número, e vamos derivar essa função. Nós temos que essa função ela é uma composta de três funções, ó, função exponencial, função cosseno, e ainda tem essa função polinomial aqui. Ok? Então vamos lá. Então, derivando aqui, como é que fica? Vamos calcular primeiro essa derivada. Então, já que a derivada de f em relação à variável x, então vamos enxergar y como constante. Então, ao derivar essa função aqui, gente, então nós vamos ter que a derivada dessa função é ela própria, está aqui, vezes, aí eu já estou usando a regra da cadeia, né? A derivada dessa função aqui, ó, cosseno, então vai ser menos seno dessa expressão, vezes a derivada do que está aqui dentro dessa expressão, está aqui. Veja que eu estou derivando essa expressão com relação a x, portanto aqui vai ser 3x2, e aqui o y quadrado é constante, então a derivada aqui vai dar só o y quadrado. Portanto, essa derivada é dada por meio desse produto aqui, ok? E a derivada parcial de f em relação à variável y, gente, também é calculada da mesma forma, só que agora a gente vai fazer o quê? Como eu estou derivando parcialmente em relação à variável y, eu vou fixar a variável x, tá? Novamente, essa função passa a ser encarada como uma função de uma variável, só que na variável y. E aí a gente deriva utilizando as regras para derivada função, né, de uma variável, juntamente com a regra da cadeia. Então, derivando aqui em relação à variável y, então, a função exponencial vai dar ela própria, tá aqui, vezes a derivada aqui da função cosseno, que vai ser menos seno, aplicada a essa expressão, tá aqui, vezes a derivada dessa expressão agora em relação à variável y. Como o x é constante, então essa derivada dá zero, né? E o x aqui é constante, quando deriva em relação a y, que vai dar 2xy, que é essa expressão. Tá? Então, a derivada de f em relação à variável y é dada por meio dessa expressão aqui. E vamos notar, gente, ó, que as duas derivadas parciais, elas existem no plano todo, ok? Além disso, ó, todas as duas são contínuas. Por quê? Porque, olha, por exemplo, essa derivada parcial, ó, é o produto dessa função que é contínua por essa função que é contínua por essa função que é contínua. Produto de funções contínua é contínuo. Então, essa expressão aqui, ela denota uma função contínua. A mesma coisa aqui, essa expressão denota uma função contínua. Portanto, nós acabamos de mostrar que as duas derivadas parciais, além de existirem no plano todo, ambas são contínuas no plano todo. Portanto, acabamos de mostrar que essa função é diferenciável em R2. Ok? Agora vamos para um exemplo 2. Tá? E esse exemplo 2 eu coloquei a função um pouco diferente, a função aqui definida duas sentenças. Tá? E a questão aqui é o seguinte, ele pede para verificar se essa função é diferenciável apenas no 0, 0. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos tentar usar aqui, gente, o teorema 3. Então a ideia é mostrar, né? Se eu estou pensando em mostrar que essa função é diferenciável em 0, 0 e eu quero usar o teorema 3, então nós vamos ter que mostrar o seguinte, nós vamos ter que mostrar que essa função admite as derivadas parciais em uma bola aberta centrada nesse ponto e mostrar que essas derivadas parciais são contínuas em 0, 0. Tá? Então, se eu quero investigar a diferenciabilidade dessa função em 0, 0 à luz do teorema 3, é isso que nós vamos ter que fazer. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais dessa função xy aqui, ok? Então, a função xy é definida por meio dessa função racional quando xy é diferente do 0, 0 e ela é igual a 0 no ponto 0, 0, ou seja, f de 0, 0 vale 0. Então, vamos calcular as derivadas parciais. Então, primeiro vamos calcular essa derivada parcial aqui. E aí nós vamos ter que calcular essa derivada em duas etapas. A primeira etapa é a derivada parcial nesses pontos, e a segunda etapa é calcular a derivada apenas no ponto 0, 0. Nos pontos xy diferente do 0, 0, gente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o quê? Ó? Nos pontos xy diferente de 0, 0, a função f é dada por meio dessa expressão. Então, o que a gente vai fazer é
derivar parcialmente em relação a x, então eu vou considerar a variável y como constante e vou derivar utilizando as regras do quociente, né? Olhando essa função como se fosse a função de uma variável, tá ok? E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Então vai ficar, ó, a derivada da expressão que está no numerador vezes o denominador, menos a expressão do numerador vezes a derivada da expressão do denominador sobre o denominador ao quadrado. Justamente a derivada disso aqui. Eu mantive o y constante, ok? E aqui para cá, o que foi que eu fiz? Aqui foi só derivar, né? Eu estou derivando em relação à variável x, portanto o y é constante. Quando eu derivo isso aqui, vai dar 3x² y. Essa expressão eu repeti, tá? E aqui ao derivar em relação à variável x, vai dar 2x. E ao multiplicar aqui, nós vamos obter essa expressão. E aí, simplificando, gente, simplificando toda essa diferença aqui, ó, nós vamos obter essa expressão. E aqui eu fiz apenas repetir. Portanto, para os pontos x, y diferente de 0, 0, a derivada parcial de f em relação à variável x é dada por meio dessa expressão. Ok? E no ponto 0, 0, aí a gente vai ter que usar a definição de derivada parcial via limite, que nesse caso é dado por meio desse limite aqui. Ok? Então vamos lá. Para calcular esse limite, a gente precisa calcular f de x0. E aqui nós vamos entender que, ó, como x tende a 0 e está no limite, esse x não pode ser 0. Portanto, esses pontos x0 nunca serão 0, 0. Portanto, para calcular o f de x0, basta vir aqui, ó, para pontos xy diferente de 0, 0 e colocar x0. Então, quando eu faço isso, aqui vai anular e aqui vai ficar apenas x². Né? De qualquer forma, vai dar 0 sobre x², vai dar 0. Menos f de 0, 0, que é 0, sobre x menos 0, que é x. Então, aqui eu vou ter 0 sobre x. X tende a 0, mas não é 0. Portanto, 0 sobre x é igual a 0. E o limite da constante é a própria constante. Portanto, a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto 0, 0, nesse caso, existe e vale 0. De tal forma, gente, que a função derivada parcial, né, de f em relação à variável x é dada dessa forma aqui, ó. Para pontos x, y diferente de 0, 0, essa derivada é dada por meio dessa expressão. Vimos aqui acima, ó. Para pontos x, y diferente de 0, 0, a derivada é dada por meio dessa expressão. Está aqui. E no ponto 0, 0, a derivada é dada por 0. Então, a derivada no ponto 0, 0 é dada por 0. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente mostrou que a derivada parcial de f em relação à variável x existe no plano todo, ó. Em todos os pontos x, y diferente de 0, 0. E também quando o xy for 0, 0. Ok? Lembre-se que lá no Teorema 3, existe que a derivada, as duas derivadas parciais existam numa bola aberta centrada no ponto ao qual está sendo investigada a diferenciabilidade da função. Aqui a gente mostrou muito mais, né? A gente mostrou até que a função, a derivada parcial, né, de f em relação à variável x existe no plano todo. Tá ok? Vamos calcular agora a derivada parcial de f em relação à variável y. E aí o processo é exatamente o mesmo. Serão duas etapas. Então, primeiro os pontos xy diferente do 0, 0. E depois o ponto xy igual a 0, 0. E aí o processo é o mesmo. Então, se nós vamos derivar f em relação à variável y, então nós vamos enxergar a variável x como constante. Vamos na expressão que define a função f e vamos utilizar a regra do quociente na hora de derivar. E aí nós vamos obter essa expressão aqui, né? Vai ficar a derivada do numerador em relação à variável y vezes essa expressão, que é a expressão que está no denominador, menos a expressão que está no numerador vezes a derivada em relação à variável y da expressão que está no denominador sobre o denominador ao quadrado. E aí, calculando essas derivadas, né, essa derivada dá exatamente x3, porque como eu estou derivando em relação à variável y, certo? Significa dizer o quê? Que o x é constante, portanto, x3 é constante. Então, quando eu derivo essa expressão com relação a y, vai dar o próprio x3. Aqui eu só fiz repetir, e aqui eu calculei essa derivada em relação à variável y. Como o x é constante, essa derivada aqui é 0, e essa derivada apenas dá 2y. Quando eu multiplico aqui, eu obtenho essa expressão. E aí, simplificando, gente, nós vamos obter essa expressão, e aqui eu fiz apenas repetir. Portanto, a derivada parcial de f em relação à variável y nos pontos x, y diferente de 0, 0, é dada por meio dessa expressão. E agora no ponto 0, 0, aí nós vamos ter que calcular pelo limite. Ok? E por definição a derivada é esse limite aqui, a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto 0, 0.
Para calcular esse limite, nós vamos ter que calcular f de 0y, né? E aí nós vamos notar, ó, que o y tende a 0, mas ele não é 0, portanto, 0y nunca vai ser o 0, 0. Para calcular f de 0y, você vai lá na expressão que define a função f, né? Aqui, ó, e vai colocar 0y. Quando eu colocar 0y, então aqui vai dar 0, aqui vai restar y², vai ficar 0 sobre y², que é 0, né? Vai ficar 0 sobre y², que é 0. Menos f de 0, 0, que é 0. Aqui y menos 0 é o próprio y. Aqui vai ficar 0 sobre y. O y tende a 0, mas ele não é 0, né? Por definição de limite. Portanto, 0 sobre y é 0 e o limite da constante da própria constante. De tal forma que a derivada parcial de f em relação à variável y é definida, ó, dessa maneira. Ela está definida também no plano todo, né? Nos pontos x, y diferente de 0, 0, a derivada é dada por essa expressão, como vimos aqui acima, ó, ponto x, y diferente de 0, 0, a derivada parcial de f em relação a y é dada por essa expressão aqui. E no ponto 0, 0, a derivada deu 0, conforme vimos aqui. Ok? Então, acabamos de concluir que a derivada parcial de f em relação à variável y no ponto x, y, qualquer de R2, sempre existe. Ou seja, essa derivada ela existe no plano todo. Agora a gente vai investigar o que, gente, para concluir, né? Acerca da diferenciabilidade da função f no ponto 0, 0. Nós vamos investigar agora se essas duas derivadas parciais, se elas são contínuas no 0, 0. Apenas no 0, 0. Já que a gente quer investigar a diferenciabilidade da função no ponto 0, 0. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos investigar primeiro se a derivada parcial de f em relação à variável x é contínua em 0, 0. Então, para isso, nós consideramos essa função, né? E para garantir que essa continuidade vai ocorrer, nós devemos mostrar que esse limite vai ser igual à derivada parcial de f em relação à variável x aplicada no ponto 0, 0. Já que nós estamos investigando aqui a continuidade no ponto 0, 0. Ok? Então, vamos lá. Então, por limite, ó, o limite dessa expressão aqui, quando xy tende a 0, 0, e aqui a gente sabe que xy não pode ser o 0, 0, então a gente vai substituir a expressão que define a derivada aqui, ó. É justamente essa derivada aqui, ó. Tá? Então, a derivada de f em relação à variável x em xy é dada por essa expressão, ó, sempre que xy for diferente de 0, 0, que é o que nós fizemos aqui. Ok? E daqui para cá, o que foi que eu fiz? Esse quociente eu dividi em duas partes. Eu coloquei essa primeira parte sobre essa expressão, mais essa outra parte sobre essa expressão aqui. Certo? E aí eu quebrei nesses dois limites aqui, ó. De tal forma que aqui eu escrevi, ó, y, que multiplica x² sobre x2 mais y2, tudo ao quadrado. Né? E a outra expressão, coloquei aqui nesse limite aqui, ó. Puxei 3 e um y aqui e deixei x2 e y2 sobre x2 mais y2 ao quadrado. E vou investigar o que ocorre com cada um desses limites separadamente. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa, gente, é o seguinte. Olha, esta expressão aqui ela é limitada por 1. E esta expressão aqui também ela é limitada por 1. Eu fiz essa continha aqui, ó, e deixei registrado para ficar aí, para vocês olharem mais tarde. Ok? Então veja bem, como é que eu mostro isso aqui, ó. Essa igualdade aqui é porque x² é x ao quadrado, não tem nada demais. Mas essa desigualdade surge quando dentro desse parênteses aqui, eu acrescento o y², que é um termo positivo. Aí surge essa desigualdade. E eu acrescento o termo y² para que a expressão que apareça no numerador seja igual ao denominador e, portanto, isso aqui é igual a 1. Então, daí essa expressão aqui ela é limitada por 1. Ok? Essa também vai ser limitada por 1 e eu fiz a conta aqui abaixo, ó. Eu apenas em x2 aqui, gente, eu acrescentei o y2, né, que é um termo positivo, e nesse y2 aqui, entre parênteses, eu acrescentei o x2. Por isso que surge esse menor ou igual, ok? E eu fiz isso, ó, ficou duas expressões iguais, então multiplicando aqui vai dar ao quadrado, que é exatamente a expressão que tem no denominador. Então tudo isso foi feito para que esse quociente desse 1 e, consequentemente, garantir a limitação dessa expressão. Então, gente, olha só. Nós temos que essa expressão é limitada por 1 e que y vai para 0. Portanto, pela proposição 2 da nossa primeira aula de cálculo 3, que fala sobre limites, esse limite vai para 0. E a mesma coisa aqui. Como essa expressão aqui é limitada, e nesse caso é limitada por 1, e 3y vai para 0,
Então, por esse mesmo resultado, nós concluímos que esse limite também vai para zero. E eu deixei registrado aqui os dois, gente, ó. Tá? Isso que eu estou falando agora está registrado aqui. Aí o que é que a gente conclui? Então, esse limite é zero, esse limite é zero, então dá zero mais zero dá zero. Então, a gente conclui que esse limite é igual a zero. Aqui, ó. Esse limite lá é igual a zero. Mas eu já sei também que zero é exatamente a derivada parcial de f em relação à variável x aplicada no ponto 0, 0. E essa igualdade aqui, gente, nos diz que a derivada parcial de f em relação à variável x é contínua em 0, 0. Ok? Para finalizar, é analisar a mesma continuidade em relação à derivada parcial de f na variável y. Então, vamos analisar o que é que ocorre com esse limite aqui. Ok? Então, daqui para cá, eu fiz apenas substituir a expressão que define essa derivada parcial. Tá? Perceba que os pontos x e y são diferentes de 0, 0. Então, olhe lá como foi que a gente chegou nessa derivada parcial e veja que ela é dada por essa expressão. Daqui para aqui, o procedimento foi o mesmo que eu fiz acima. Eu separei aqui esse quociente da seguinte maneira. Eu peguei x5 sobre essa expressão, menos x3y2 sobre essa expressão. Né? E reescrevi dessa maneira, por meio desses dois limites. E aí, gente, ó, isso aqui é limitado por 1, como vimos aí acima. Isso aqui também é limitado por 1, também vimos acima. E aí vamos usar o mesmo resultado, né? Ó, limitado por 1 e o x vai para 0. Então, a proposição 2 da nossa primeira aula de cálculo 3, de limites, nos diz que esse limite é 0. E aqui também limitado, no caso, por 1 e esse x indo para 0, nos diz que esse limite também é 0. Então, a conclusão que a gente chega, gente, é que esse limite aqui, ó, é igual a 0 menos 0, portanto, esse limite aqui é igual a 0. Tá? É o que nós já estamos escrevendo aqui, ó. E a gente, quando foi calcular lá a derivada parcial de f em relação a variáveis no ponto 0, 0, a gente viu que essa derivada era 0. Então, por isso vale essa igualdade. E dessa igualdade aqui, gente, o que é que a gente conclui? Nós concluímos também que a derivada parcial de f em relação a variável y no 0, 0, tá? Ela vai ser contínua. Ok? Então, gente, em virtude do Teorema 3, nós acabamos de mostrar aqui, essa função f aqui, ó, ela admite derivadas parciais, aqui no caso, no plano todo, e que em 0, 0, ambas as derivadas parciais são contínuas. Portanto, em virtude do Teorema 3, nós podemos concluir que essa função f ela é diferenciável nesse ponto 0, 0. Ok? Então, aqui, gente, eu encerro essa nossa 7ª aula, tá ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.